Olá pessoal, meu nome é Juliano Santana e estou aqui hoje com um vídeo um pouco diferente dos vídeos que já fiz sobre Delphi. Hoje eu gostaria de fazer alguns comentários e também deixar algumas opiniões minhas sobre o Delphi. Sei que essas colocações aqui poderão não fazer nenhuma diferença para o mundo Delphi e muito menos para embarcadeiro, mas sei também que alguns programadores certamente pensam e compartilham das mesmas experiências e necessidades que eu. Então vamos lá. Primeiro a minha experiência. Eu sou programador Delphi desde a versão 3, se eu não me engano. Eu comecei a programar em Delphi em 2008. 2008, não, perdão, 98, lá próximo da versão 3 para a versão 4. Eu me lembro que eu era clipeiro, né? Nós chamávamos de clipeiros as pessoas que programavam naquela linguagem de programação chamada Clipper, velho Clipper, entendeu? E aí eu mudei para o Delphi em 98 e me apaixonei pela ferramenta. Excelente, entendeu? E de lá para cá eu já passei a programar em outras linguagens. E recentemente eu decidi fazer um projeto para um cliente, né? Porque esse cliente me pediu que fosse multiplataforma, né? Em Windows e iOS. E aí o que que acontece? Eu decidi, né? Depois de algumas opções, eu falei, eu vou mexer no Delphi, eu vou fazer essa aplicação no Delphi e vou verificar como é que anda o Delphi. E aí o que que acontece? Eu verifiquei algumas coisas que para mim ainda deixam a desejar com relação à ferramenta, tá? Então, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro aqui que isso não é um protesto contra a Embarcadero, e sim uma crítica construtiva de um fã da linguagem. Gente, eu adoro o Delphi. Eu realmente eu aprendi outras linguagens pela necessidade, justamente pela falta desse recurso no ambiente de desenvolvimento Delphi. Por exemplo, para a web mesmo, a IntraWeb, que é a versão, né, do Delphi da Embarcadero para a internet, ela deixa um pouco a desejar em relação às ferramentas mais populares aí, como PHP, como Ruby on Rails, enfim, tá? Então vamos lá. Por que foi que eu decidi fazer este vídeo? Primeira coisa, vamos passar o meu slideshow aqui. Eu quero deixar também aqui o seguinte: esse é uma coisa bem informal, tá? Isso aqui eu não estou fazendo isso aqui nada planejado. Foi uma coisa que eu decidi ontem, hoje eu já fiz esse vídeo. Hoje são 10 de fevereiro de 2007. Então vamos lá, comecemos. Por que o Delphi é tão caro, gente? Né, há bastante tempo, eu não vou mentir para vocês. Eu nunca comprei uma licença do Delphi pelo preço. O preço da licença, né, da ferramenta, é muito cara, pelo menos para mim. E eu acho que para a maioria dos programadores é um valor bem alto. Eu puxei essa informação, né, da Embarcadero ontem, tá? Com os valores das três versões que eles oferecem. A versão profissional para um novo usuário são US$ 1.405, tá? Se você vende uma versão anterior, você paga 916. E para quem está migrando da versão Starter, né, que é a versão recentemente lançada grátis pela Embarcadero, você vai pagar, ah, eu acho que 1.296. Acabou saindo errado isso aqui, mas eu acho que são 1.296. Tá aqui, tá? Sabendo que a versão profissional ela tem um monte de limitações, tá? Eu vou abrir o site da Embarcadero aqui rapidamente para poder ah, fazer estas comparações, tá ok? Pegar aqui o Delphi, colocar aqui na tela pra gente. Vamos lá, vai. A internet está um pouco lenta. Então tá aqui. Então aqui nós temos uma comparação entre as versões. Então a versão profissional, que seria para um programador normal como eu, por exemplo, né? Você fica aqui, olha, você não tem as opções para mobile, para programação mobile, ou seja, para iPhone, para Android. Você não tem o FireDAC Client Server, tá? E o DataSnap,
E, enfim, você falta um monte de coisas importantes aqui para a ferramenta. Você vem na versão Enterprise, então, ok, a versão Enterprise, né, basicamente é a versão que vai me atender, né, nesse projeto que eu estou fazendo aqui, que eu estou planejando fazer para o meu cliente. Mas olha o preço da ferramenta. $3.162. Eu não vou falar nos valores de upgrade, porque eu não tenho, então seria um novo usuário. Mesmo assim, imagine que eu compro essa ferramenta agora por $3.100. O ano que vem, ou daqui a 2 anos, eles lançam uma nova versão e aí eu vou ter que pagar mais $2.000, ou seja, de uma versão para outra eu paguei $5.000, tá? E a versão mais completa, né, que é o Architect, são $4.779. Eu acho que nos Estados Unidos, além desse preço, você ainda acrescenta lá o imposto, que é fora do preço normal aqui. Eu acho que o imposto ele é cobrado no final. Então, em cima disso aqui, eu imagino que você ainda paga aí uns 6%, tá? Mas que seja esse valor aqui. Então, assim, o que que acontece? É caro. Para mim, é um valor alto. Então, o que que acontece? A comunidade Delphi, tá? Pelo menos eu não sou um cara que vivo Delphi 24 horas por dia, mas eu acompanho algumas pessoas aí, entendeu? Uns caras fera em Delphi, por exemplo, o Rodrigo Mourão, o grande Rodrigo Mourão, eu acompanho os seus vídeos, eu te curto lá, ah, faço parte lá do teu canal. Tem o Túlio Bittencourt, o Fernando Risato, o professor Neri com suas videoaulas e os seus cursos maravilhosos. Então, assim, tem uma turma muito boa e fera no Delphi, tá? Mas, assim, eu penso, né, que o Delphi ele é muito popular no Brasil. Pelo menos ele já foi muito popular. Eu acho que era a ferramenta principal de todos os desenvolvedores no Brasil, era o Delphi, tá? Eu sei que na Rússia também a comunidade Delphi é bem grande e alguns países da América do Sul, fora o Brasil. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz uma pequena comparação financeira, né, do valor da ferramenta, né, em dólar, tá, equiparada ao valor do salário mínimo de cada um desses países. Eu vou falar do Brasil com mais certeza, gente, porque é o nosso país. O Brasil, a nossa moeda é o real. Então, um dólar hoje, ela está valendo em média de R$ 3,12. Mais ou menos isso. O salário mínimo no Brasil hoje é R$ 930, alguma coisa assim. Eu não tenho o valor exato. Ou seja, esse salário convertido em dólares, ele fica em média de 290 dólares por mês. Para uma ferramenta, né, tipo essa daqui, tá, da Enterprise, por exemplo, eu vou fazer um cálculo rápido. Ah, vamos pegar aqui 3.162 dividido por $290. Ou seja, vai dar 10,9. Ou seja, eu teria que trabalhar 10 meses, né, para pagar essa ferramenta. Isso se eu não, ah, sem contar as minhas outras despesas. Enfim, para um cara que ganha um salário mínimo. Claro que, no geral, um programador ele não vai ganhar um salário mínimo, mas eu estou baseando aqui que ele vai ter que separar um salário mínimo do salário dele para poder passar um ano pagando a ferramenta Delphi. Então, assim, o primeiro ponto é a questão do preço. Na minha opinião, o Delphi é bem caro, tá? Eu tenho aqui as fontes, né, baseadas em salário, se alguém quiser acompanhar isso aqui, tá? Isso aqui tá lá no Wikileaks, perdão, no Wikileaks, oh my gosh, meu Deus, no Wikipedia, tá? No Wikipedia. Ah, não sei porque foi que porque esses dias eu assisti o vídeo do cara lá, do Snowden, tá? É excelente. Inclusive, fica aqui uma recomendação aqui para quem gosta dessa área, né? Nós programadores, assistam o filme lá do Snowden, tá? O documentário sobre ele, vocês vão gostar bastante. Então, enfim, na realidade é a Wikipedia, tá? O website que eu usei de referência, ele fala mais ou menos aqui ah, o salário mínimo, né? Por país, tá ok? Então, vamos lá. Então, eu acho que a ferramenta é cara, tá? Na minha opinião,
a ferramenta é mais cara do que as suas equiparadas, né? Do que as outras opções aí, tá? Agora aqui, o Delphi pirata versus um Delphi mais barato. Aí eu fiz um pequeno texto aqui. E se o Delphi fosse mais barato? Será que isso acabaria com a pirataria e aumentaria as vendas e o tornaria ainda mais popular? E se houvesse uma assinatura mensal ou anual por linguagem e não por plataforma? E eu vou comentar um pouco sobre cada uma dessas opções aqui, inclusive o App Method, tá? E se pudéssemos comprar uma licença parcelada ou até mesmo financiada, ao invés de pagar à vista? Então, comentando sobre o primeiro ponto aqui. E se o Delphi fosse mais barato? Será que isso acabaria com a pirataria? Não, não acabaria com a pirataria. E aumentaria as vendas? Certamente. Tornaria o Delphi mais popular? Com certeza. Eu estou dando aqui isso exemplo pessoal. Isso é a minha situação pessoal, tá? Eu não vou mentir, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que eu comprei o Delphi já alguma vez. Não. A única vez que eu comprei o Delphi foi quando eu trabalhei para uma empresa em que eu fui fazer o sistema deles e eu recomendei e eles gastaram uma grana para poder investir nesse sistema. Então eu comprei, eu acho que foi a versão XE2, se eu não me engano. Enfim, e assim, mas eu sempre usei o Delphi Pirata. Na época que eu usava o Delphi Pirata. E assim, eu penso que como eu, muita gente. Então, se o Delphi fosse mais barato, tá? Vou voltar aqui nessa média aqui. Eu estou dando esses valores em dólar, então se você multiplicar isso por 3, vai dar aqui em média de 10 mil reais. É bastante dinheiro, entendeu? Mas eu compraria essa ferramenta daqui. Essa daqui eu não compraria porque você vai ter que comprar os pacotes extras. Então eu compraria essa ferramenta daqui se ela fosse mais barata. Qual é o preço? Bom, aí eu não sei porque vai depender de cada pessoa. Para mim, se essa ferramenta daqui custasse $1.000 até $1.500, eu compraria, entendeu? $1.000 para mim seria, sei lá, 1.200, $1.300. Eu conseguiria comprar essa ferramenta? Eu me apertaria e compraria para ter uma ferramenta, para ter o suporte, entendeu? Eu acho que 1.200, $1.300 é um valor justo para a ferramenta. Eu não estou desfazendo, pelo contrário, eu adoro o Delphi, tá? Mas eu acho que o preço é alto. Então, $1.200 aqui, tipo 30% desse valor, seria um valor justo. Na minha situação, eu te digo que eu usaria a versão original com certeza absoluta. Eu te falo isso porque eu passei por essa experiência com a Microsoft. A Microsoft recentemente lançou um serviço de assinatura, né, do Office. Ao invés de você. E aí, de lá para cá, eu pago $100 por ano. E aí eu tenho 5 licenças do Office, mais 5 OneDrive de 1 TB por usuário, ou seja, eu posso ter até 5 TB, entendeu? Nas nuvens de serviço do OneDrive, mais as licenças para dispositivo móvel por $100. Ou seja, foi uma sacada muito grande da Microsoft. Eles me mantêm como cliente lá para o resto da vida, ganha meu dinheiro todos os anos, entendeu? E me faz manter a ferramenta original. Então, fica só a dica aqui para a turma da Embarcadero. Eu sei que esse vídeo aqui certamente não vai fazer nenhuma diferença na vida deles lá, porém, faria na minha vida. E eu acho que na vida de muitos programadores. Eu deixaria de usar uma ferramenta pirata, entendeu? Isso entraria dinheiro no caixa da empresa e, com certeza, eu me tornaria um programador mais ativo na ferramenta e isso a tornaria mais popular. Então, isso é a minha opinião pessoal. Com relação à assinatura, eu me lembro que recentemente a Embarcadero lançou uma ferramenta, né, para programadores tipo eu, entre aspas, chamada App Method. O que aconteceu com a App Method? Acabou. Eu acho que o sistema a política de negócio, de business, né, da empresa, da embarcadeira, não tem funcionado muito bem, porque eles já lançaram algumas opções aí e elas não funcionaram. A App Method foi a mais recente. Esse App Method foi uma versão quebrada em pedaços, né, vamos dizer, do Red Studio, tá? Você tinha
você comprava por módulo. Ah, se eu quero programar para Windows, aí você paga lá, eu acho que US$ 200 por ano. Aí, se você quer programar para Mac, é mais 200 ou US$ 300, alguma coisa assim. E, e tinha uma versão, depois eles lançaram, se eu não me engano, uma versão que ficava para o Android grátis para sempre. Tá? Então você programava ou era para o Windows, enfim. Então eles lançaram essa ferramenta aqui, que foi uma versão reduzida, né, do Red, né, da IDE, mas não funcionou. Não funcionou, eu fico me perguntando por quê. E eles acabaram deixando de lado. Então, eu penso que se houvesse uma assinatura, né, por linguagem, gente, o carro-chefe da Embarcadero é o Delphi, entendeu? Na minha opinião, é o Delphi. Quem mexe com C ou C++, o cara pode usar o C++, do Delphi, da Embarcadero, sim. Mas eu acho que se o cara programa em C++, ele vai buscar outros recursos. Isso é a minha opinião. Então, o carro-chefe da Embarcadero é o Delphi. Então, por que não cobrar uma assinatura por linguagem? Ou seja, se você vai usar o Delphi, você vai pagar tanto, e não pela plataforma, porque o cara vai ter todos os recursos disponíveis. Eu quero programar em Delphi para Windows, para Mac, para iOS, para Android. Então, assim, cobrar por linguagem e não por plataforma. Ok, e se pudéssemos comprar uma licença parcelada ou até mesmo financiada ao invés de pagar à vista? Isso aqui iria ajudar bastante. No nosso Brasil, nós sabemos que praticamente tudo que a gente compra é parcelado, né? Nos Estados Unidos, isso não acontece muito, não, pelo menos que eu saiba. Você compra lá no teu cartão e você lida lá com o teu cartão, mas o pagamento é feito à vista, entendeu? Quando você abre um cartão novo, aí a companhia do cartão te dá lá, sei lá, até 6, 10 meses, entendeu? Um ano, sem juros, para você parcelar, para você pagar aquele valor que você comprou. Mas no nosso Brasil, não. No nosso Brasil, se você comprar isso à vista e você for parcelar no cartão, os juros é horrível, os juros são astronômicos. Então, se a empresa, pelo menos no Brasil, pudesse parcelar isso, eu acho que isso traria muito mais licenças originais, mais usuários originais para o ambiente Delphi, entendeu? Talvez por isso que o Delphi perdeu tanto mercado nos últimos 15 anos, eu diria, entendeu? É justamente pelo valor da ferramenta e assim, as pessoas acabam sendo obrigadas, as pessoas que realmente gostam e continuam com o Delphi, ficam usando a versão pirata, porque é simplesmente inacessível para 70, 80% dos programadores comprarem uma versão original do Delphi. Mas há um Delphi grátis, você poderia me perguntar, ou eu já fiz essa pergunta. A Embarcadero recentemente lançou o Delphi 10.1 Berlin Starter Edition. Gente, eu instalei a ferramenta, tá? Eu instalei a ferramenta e assim, não vai funcionar. Não, é como diz o ditado, né? Isso não vai vingar. Porque é embarcadeiro, é para quem quer aprender a programar em Delphi. Gente, novas pessoas que estão planejando programar, os caras vão para Java, os caras vão para PHP. Então, assim, o cara que vai querer mexer com Delphi já é programador Delphi, entendeu? Já é o cara que sabe o que é que está querendo. Então, a versão Berlim não vai atender a 60, 70% dos usuários. Por quê? Falta um monte de recursozinhos ali. E quem é que programa hoje sem ter acesso a banco de dados? Eu acho que 10% dos programadores, talvez. Então, assim, essa versão Berlim, ela é muito reduzida, muito limitada e falta muito em relação a banco de dados. Ô, gente, desculpa, eu precisei dar uma parada aqui porque eu tô em casa hoje, né? E inclusive foi esse o motivo de eu ter decidido fazer esse vídeo. E aí a minha filhinha acabou me chamando aqui, tirou minha atenção. Enfim, eu estava comentando sobre a questão do Delphi, essa última versão grátis. Na minha opinião, não vai durar muito, né? Porque a forma como o embarcadeiro está lidando com as versões grátis, na minha opinião, né?
não está funcionando. E um exemplo disso é que já houveram outras versões grátis no passado. Eu coloquei algumas que eu me lembro aqui. Por exemplo, o App Method, entendeu? Eles te dão lá uma... Não era bem grátis, uma plataforma ficava grátis depois de um tempo. Não funcionou. Aí nós tivemos a versão do Delphi 7, que é o que muita gente ainda usa hoje aí como sendo a versão grátis, entendeu? Teve o Turbo Delphi Explorer, teve o Calyx ou Kylix, que foi uma versão que a Microsoft tentou lançar para o Linux, entendeu? Ah, nossa, que a Embarcadero tentou lançar para o Linux. Eu acho que na época era a Code Gear, se não me engano, entendeu? E não funcionou. Então, essas questões das versões grátis da plataforma, da ferramenta, por algum motivo não estão funcionando. E esse um motivo eu arriscaria dizer que é a questão financeira, tá? O valor da plataforma é bem alta para a pessoa comprar a versão paga. E a versão grátis que a empresa disponibiliza, ela falta muitos recursos, tá? Passemos aqui para o próximo slide. Outras linguagens, por que são grátis? Essa é uma boa pergunta, né? O Delphi, eu não fiz pesquisas, mais uma vez, isso é um vídeo bastante informal, eu não fiz pesquisas profundas, então eu peço até desculpa aqui se eu estiver faltando com a verdade, com a informação correta em alguns pontos aqui. Isso é uma opinião particular minha, eu fiz assim um retorno no Delphi, tá? E eu verifiquei, por exemplo, o Java aqui é uma linguagem grátis, muito popular, certamente a mais popular hoje no mundo, juntamente com o PHP e JavaScript. E é o ambiente Android, né? O Google aderiu ao Java para poder desenvolver o sistema deles em Android. O Android é basicamente feito, o núcleo dele é feito em Java. A Apple, né, tinha o Objective-C, depois mudou para o Swift, que é a linguagem para o iOS, né? Tem o PHP, o JavaScript, o Python, ou seja, tem o Pascal, o Lazarus, claro, se você é um programador Delphi, você sabe que o Lazarus é uma ferramenta multiplataforma. Eu já usei o Lazarus, eu desenvolvi uma aplicação de gerenciamento de banco de dados extremamente grande. Eu tinha mais de 1 bilhão de registros e eu consegui gerenciar tudo pelo Lazarus. Nossa, é assim, o Lazarus ele é multiplataforma, entendeu? Claro que ele peca, falta muito recurso em relação aos dispositivos móveis, tá? Mas em relação ao Windows, o Linux e o Mac, nossa, funcionou beleza. Eu não senti falta de praticamente nada no Lazarus. E é grátis, tá aí a comunidade, enfim. Ok, mas o Delphi é muito melhor, tem muito mais recursos que o Lazarus. Sim. Aí onde eu até coloquei aqui o Visual Studio e o Xamarin, né, que é basicamente o concorrente, vamos dizer que direto da Embarcadero. A Microsoft recentemente também decidiu aderir às versões da comunidade e lançou o Visual Studio Community, tá? E tem o Xamarin. Então, assim, você faz praticamente tudo, compila para iOS. E se eu não me engano, eu não quero dar uma informação incorreta aqui, mas eu acho que é grátis e você tem acesso a bancos de dados por aqui, tá? Eu não sei as limitações, mas eu penso que ele é aberto. E mesmo antes disso, a Microsoft já havia lançado o Visual Studio Express, que ele, como o próprio nome já diz, né, ele era um Express, ele era reduzido, ele era limitado, porém ele tinha acesso a banco de dados, tá? Eu acho que era o SQL Express, enfim. Então, assim, nós temos ótimas opções. E se vocês observarem todas essas linguagens, tirando, claro, o Pascal, elas estão acima do Delphi no ranking de popularidade, tá? E de comunidade também. Então, assim, eu acho que o Delphi ainda está no mercado, porque realmente nós somos apaixonados pela ferramenta, né? Pela linguagem de programação, entendeu? Mas na questão financeira e com relação às versões grátis que são disponibilizadas, eu acho que a Embarcadero poderia pensar um pouquinho mais aí e disponibilizar algo um pouco melhor, tá? Então vamos passar aqui para o próximo slide. Por que não melhorar os componentes mais usados? Pronto, isso aqui é uma coisa que eu estou retornando, como eu falei, né, para o ambiente Delphi, e assim, eu fiz umas pesquisas muito rápidas, né, como eu já falei,
e percebi algumas coisas. Por exemplo, muitos componentes realmente foram melhorados, porém alguns ainda precisam ser atualizados. O, o T-Edit, por exemplo, né? Ah, eles ainda melhoraram. Eu vi que tem um number component que você simula a coisa de moeda. Isso era uma coisa velha do Delphi. Poxa, você tem um edit que só funciona para edit e os campos de moeda, né? Onde você precisa entrar com valores de moeda, de dinheiro, entendeu? Então a gente tinha que aderir apelar para componentes de terceiros, entendeu? Acho que agora eles lançaram, mas ainda assim eu fui fazer um teste e eu tive um pouco de dificuldade. Talvez foi uma dificuldade particular minha, mas mesmo assim, ele não funcionou como eu esperava, simples como eu já tive de componentes aí de terceiros. Ok, o Rich Text para FireMonkey, tá? Gente, o Rich Text já era para estar disponível no FireMonkey há muito tempo. Entendeu? Assim, para quem não sabe, o Rich Text é um editor de texto onde você consegue formatar, colocar letras maiores, menores, acrescentar imagens. Então isso no VCL existe, no FireMonkey simplesmente não existe, entendeu? Grids com campos com colunas booleanas, aquelas em que ao invés de mostrar true, false, ele mostra o check markzinho, entendeu? Um xizinho, o checkbox, enfim. Isso é uma coisa que já deveria existir há muito tempo. A Embarcadero, eu acho que eles estão implementando muitas coisas novas e estão deixando as coisas que já existem de lado, não estão melhorando componentes, né, recursos que deveriam ser ah, fechados. Tipo assim, olha, vamos implementar isso aqui, vamos fechar. Quando isso aqui estiver 100%, a gente parte para a próxima etapa, criar coisas novas. Você quer uma ideia? Delphi para Linux. Lá vai Embarcadero de novo, entrar num campo em que eles já tiveram experiência e não funcionou. É o momento certo? Eu não sei. Não sei. E sem contar que é para server, ou seja, isso aqui é para um ambiente de texto, né? É como você pegar o cara Quem é programador Delphi, o cara não mexe com Linux. Eu vou falar por mim. Eu mexo pouco com Linux, eu não me considero um cara de Linux, eu sei fazer algumas coisinhas, mas para você administrar um servidor Linux, você tem que ser um cara do mundo Linux, tá? E assim, o Delphi para o Linux, você vai poder compilar a tua aplicação e colocar lá no servidor. E para administrar, você vai ter que ser um administrador de Linux, você vai ter que conhecer você vai ter que ter um certo nível de conhecimento em Linux para você saber gerenciar o teu serviço lá no Linux. Então, ah, ok, por que não aguardou e lançou logo uma versão visual para o cliente ao invés de servidor? Enfim, eu acho que isso aqui, eles dizem que por enquanto é só o server. Eu acho que isso não vai funcionar. Adoraria que fosse para o desktop, para o usuário, entendeu? Para eu pegar minha plataforma e colocar lá. Mas quantos usuários de Linux existem no Brasil ou nos Estados Unidos? Então, o mundo é do Windows ainda, e no caso agora dos dispositivos móveis, ok? Então, essa questão do Linux aqui, eu sei que a embarcadeira é muito maior do que eu, tem engenheiros e pessoas que fazem pesquisas lá, eles vivem disso, então certamente eles fizeram pesquisas, mas na minha opinião, baseado no passado do Linux, do Delphi, não funcionou. Tomara que funcione agora. Ok, aí entra a questão de componentes de terceiros. A ferramenta Delphi da Embarcadero, ela já é cara. Como eu mostrei para vocês aqui no vídeo, no slideshow número 2, são US$ 3.100. Vamos botar aqui, se você comprar a versão, US$ 3.100, tá? Ah, tem componentes de terceiros que acabam suprindo aquelas necessidades e aquelas falhas, né? Ou até falta de recursos de determinados componentes, como é o caso da TMS Software. Eles têm ótimos componentes, entendeu? Nossa mãe do céu, eles têm componentes lá que realmente são muito bons. Porém, os preços são tão caros, são tão altos quanto
o próprio ambiente de desenvolvimento do Delphi, entendeu? Por exemplo, eles têm aqui por plataforma, tá vendo? VCL, a FireMonkey e algumas outras. Só para você ter uma ideia, o FireMonkey aqui, ó, se você for comprar os componentes do FireMonkey, olha aqui, ó, você tem um bundle e você pode ter aqui o components do FMX Component Studio. Olha aqui. Então isso aqui seria mais ou menos assim a solução para aquele problema nosso lá do Delphi, né? Os componentes que não são muito bons. Aí você vai comprar um cara desse aqui, isso aqui está em euros, se eu não me engano, tá? São 475 euros. Ou seja, aí você compra uma ferramenta Delphi por 10 mil reais, e aí você ainda vai comprar mais essa coleção de componentes aqui por outros mais uns 1.200 reais, eu imagino. Ou seja, você vai gastar 1.200 reais, né, na ferramenta Delphi, mais uma suíte de componentes aqui. É bom? São ótimos, entendeu? São ótimos. Eu já fiz alguns testes de alguns aqui, tá? E assim, realmente, tipo, olha aqui, ó, o grid, só para vocês terem uma ideia aqui, o cara faz tudo nele, tá? Olha esse Rich Editor que eu havia comentado aqui, que o Delphi, entendeu? Só tem para VCL. Então, assim, são coisas que já deveriam estar funcionando no Delphi há bastante tempo. Olha uma outra coisinha aqui também, Pickers and Selectors. Olha aqui, a questão do negócio que eu falei, dos checkboxes, tá vendo? Então, assim, se você pegar um grid aqui, olha, ah, olha para aqui, olha a qualidade dos componentes dos caras, entendeu? Olha aqui o que eu te falei, eles têm rádio button, tem o checkbox para campos booleanos, então assim, coisas que já deveriam existir no Delphi há muito tempo, mas que Embarcadero insiste em criar recursos novos e acaba deixando aqueles recursos que já existem para trás, né? Então deixa a gente meio que se virando, se vira aí, vai implementando aí de um jeito e de outro, enquanto a gente vai criando novos. Criar novos recursos é bom? Sem dúvida. Nossa mãe do céu, depois que o Embarcadero começou a compilar para dispositivos móveis, isso aí foi uma sacada muito grande. Porém, ah, e os que já existiam, né? Ah, como é que ficaram? Aí é onde entra a questão do nosso próximo slide, número 7. O Embarcadero faz tanta propaganda da multiplataforma, que seria o nosso FireMonkey, porém continua investindo mais tempo em VCL. Eu costumo visitar alguns vídeos, assistir alguns vídeos aí, gente. Eu posso estar pecando nessa informação aqui, mas eu estou baseado nos vídeos que eu já assisti, tá? A maioria das pessoas, inclusive eu vi um vídeo de lançamento dessa versão mais recente aí, o Update 2 do Delphi Berlim. Caramba, assim, os recursos, por que que tem que ser para VCL primeiro? A VCL, na minha opinião, é bom. Sim, o VCL é bom, mas é para Windows, então você fica preso só no Windows. Tem bons componentes, eu falei ótimos, aqui na realidade são bons, entendeu? Mas que são simplesmente para VCL. Um exemplo é o próprio Rich Text, né? Então, assim, se você for no Delphi, no FireMonkey, você não tem aquele recurso. Aí é onde a gente tem que novamente apelar para comprar componentes de terceiros, como é o caso lá dos componentes que eu acabei de mostrar, e você gastar mais uma grana. Então, o que que acontece? Eu acho que a VCL, a Embarcadero está fazendo tanta propaganda do FireMonkey, que o FireMonkey é multiplataforma, é o IoT, né, que é o Internet of Things, né, e tá deixando, e foca mais na questão do VCL, entendeu? Agora mesmo eles lançaram a versão com o negócio do visual, né, do estilo, para você mudar as cores, tudo bonitinho. Mas e por que não faz isso para o FireMonkey? Porque eu acho que hoje em dia, no mundo em que nós vivemos, da portabilidade dos dispositivos móveis, né, o programador ele vai querer e vai precisar que a aplicação dele esteja ali disponível para mais de uma plataforma, porque essa é a promessa da Embarcadero. É que você vai utilizar o seu código, o seu ambiente, e você vai poder compilar aquela aplicação
para diversas plataformas. Claro que a gente vai ter que fazer alguns ajustes, né, no posicionamento dos componentes, mas o código por trás, né, é exatamente o mesmo. E realmente funciona dessa forma no FireMonkey, entendeu? Com alguns ajustes que precisam ser feitos, porém, você consegue. Então, assim, por que continuar investindo tanto tempo no VCL, sendo que todo mundo, né, pelo menos a maioria dos programadores, utilizam o FireMonkey? O DataSnap, ok, perdão. O DataSnap, se você vai criar uma aplicação servidor, um cliente servidor, aí você pode criar o teu servidorzinho ali no VCL, entendeu? Porque você não vai usar muitos recursos, né? Você vai compilar, vai deixar ali no teu servidor, né? E pronto, e ele só vai ficar servindo, né? Você vai só ficar servindo os recursos consumidos pelos clientes. Aí talvez foi pensando nisso que a Embarcadero lançou ou está lançando essa coisa para o Linux, né? Mas, enfim, não vou voltar naquele assunto, mas assim, você poderia criar um servidor da Snap, compilar ele, e jogar ele lá no teu Linux, mas o cara vai ter que ser, além de um programador em Delphi, ele vai ter que ser um administrador no Linux. Muita gente aí tem muito cara fera em Linux aí. Não é o meu caso, mas enfim, tá? Então vamos passar aqui para o próximo vídeo. Comentários finais. Ok, com relação à versão grátis, né? Na minha opinião, a Embarcadero poderia lançar uma versão grátis com mais recursos. Ok, você não quer disponibilizar todas as ferramentas, até porque senão você perderia mercado? Não sei, a Microsoft está aí, lançou o Visual Studio Community e está funcionando legal. Tem o Java aí, que já está no mercado aí há muito tempo, sempre foi grátis, e todas as outras plataformas aí são grátis e tá todo mundo no mercado. Então, assim, não quer botar o produto totalmente grátis? Coloca com acesso a pelo menos um banco de dados popular, tipo MySQL, praticamente todo programador utiliza, ou então o próprio Interbase, né, da Embarcadero, entendeu? Firebird, o SQL, o SQLite, que é um sistema, né, um banco de dados embedded, ou seja, embutido na própria ferramenta, ele não é servidor, né, tipo remoto, é local, mas assim, dá uma ferramenta um pouco menos limitada para nós programadores, para que a gente possa realmente aproveitar e saber utilizar os recursos da ferramenta. Com relação ao preço, eu bato sempre nessa tecla porque, assim, eu sou um cara que eu valorizo muito o trabalho das pessoas. A Embarcadero faz um trabalho maravilhoso, entendeu? As ferramentas são excelentes, então eles realmente precisam sobreviver do produto deles. Mas o preço, na minha opinião, se vocês baixassem esse preço aí, eu seria uma das pessoas, estou falando por mim, que eu compraria. Eu conheço alguns amigos meus aí que com certeza comprariam a ferramenta e sairiam da pirataria. Eu não uso a ferramenta pirata porque eu aderi, né, a uma outra plataforma, mas eu estou realmente planejando voltar para o Delphi, entendeu? E adoraria poder comprar a versão original e ficar tranquilo, entendeu? Então, pensa na questão do preço aí, né, e até flexibilizar a forma de pagamento, porque no Brasil, como eu já falei, a gente até um sapato, se você um tênis, se você for na loja de R$ 30, você consegue dividir em 6 vezes, entendeu? Então, assim, pensa aí em alguma coisa, eu pensaria em alguma coisa com relação a flexibilizar, e ao invés de ser por plataforma, por linguagem, entendeu? Por que é que eles põem por plataforma? Porque eu acho que 80% dos programadores da Embarcadero são Delphi, entendeu? Então, assim, eu particularmente não sei para onde vai o C++, né? Então, assim, talvez por isso que eles colocaram por plataforma. Mas eu colocaria por linguagem. Então, se você vai cobrar, cobra por linguagem. Ok, olha, para o Delphi é tanto, entendeu? E para o C++ é outro valor. Ele já tem o preço individualizado para cada uma dessas linguagens, né? Mas quando eu estou falando isso é com relação à versão grátis, entendeu? Ao invés de ser por plataforma, como aconteceu no App Method, né? Que eles deixaram a versão grátis para o Android, eu faria o contrário. Deixa o Delphi, entendeu? E você poder programar. Ou então até o próprio C++. Eu volto aqui, gente, se eu não me engano, o C++
ficou grátis para todos os ambientes, ou C++ ficou grátis para o Android, enfim. Mas existia uma questão dessa de preço aí que era grátis. Para o C++, o cara que vai para o Delphi, do Embarcadero, ele é Delphi, eu não vejo vídeos em C++, tá? E focar mais em melhorar os componentes já existentes e usados no dia a dia, como eu já mostrei aqui o T-Edit, o Rich Text e uma série de outros componentes. Eu acho que a Embarcadero está criando novas coisas e está deixando para trás coisas que já deveriam estar funcionando de forma 100%, entendeu? Se você pegar os controles de alguns componentes da Microsoft lá, já tem praticamente tudo o que deveria ter, né? Então, o que é que acontece? Eu pensaria em focar mais em fazer os componentes que já existem melhores, entendeu? Melhorar os componentes e ter uma coisa paralela, né? Sei lá, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas não esquecer do que já está aqui. E esse tópico final que eu coloquei aqui foi o que vier à cabeça. É aquilo que eu acabei de falar, né? Porque eu comento e acabo falando alguma coisa. Então é o seguinte, embarcadeiro, eu quero agradecer vocês, né? Se vocês têm uma ferramenta maravilhosa, eu adoro o Delphi, entendeu? Eu programo em Delphi há bastante tempo, quero voltar e me dedicar 100% ao Delphi. Ah, o único fator que realmente está dificultando o meu retorno de aderir a uma versão, porque eu gostaria de comprar a versão completa, é justamente a questão do preço, entendeu? E se você pudesse baixar o preço e dividir isso em 3 vezes, nossa, ficaria melhor ainda, ficaria, como diz o americano, sweet, entendeu? Ou seja, ficaria ótimo, doce. Então, eu quero agradecer a vocês aí pela, né, oportunidade de estarem assistindo o meu vídeo. Como eu disse no princípio, pode ser que isso não vá fazer diferença nenhuma no mundo aí do Delphi, mas pelo menos eu expus aqui a minha opinião, entendeu? O que eu penso da ferramenta é excelente. E quem sabe isso aí faz alguma diferença e os caras conseguem pelo menos modificar um componente ali. Isso vai me fazer muito feliz e com certeza vai fazer a comunidade Delphi muito mais feliz se pelo menos uma vírgula do que eu coloquei aqui, né, puder ser levada em conta e modificada pela Embarcadeiro. Então é isso aí, gente. Meu nome é Juliano Santana mais uma vez. E quero muito em breve começar a colocar uns vídeos novos aí em Delphi, de preferência com a versão original, para a turma aí começar a aprender mais e trazer mais programadores para a nossa comunidade, tá bom? Um abraço para todos aí. E qualquer dúvida, deixem os comentários aí, tá? Se vocês gostaram, se vocês não gostaram do meu vídeo, se vocês concordam comigo, deixem os seus comentários aqui. Vamos fazer isso aqui funcionar. De repente, tudo que eu estou falando aqui é besteira, não faz sentido, coloca aí embaixo também. Eu estou aberto para qualquer tipo de sugestão e opinião. A tua crítica, seja ela construtiva, entendeu? Ou para falar que eu só estou falando besteira. Então, deixa aqui e vamos ver o que é que vai acontecer. Então, pela sua atenção, muito obrigado. Tenha um bom dia e vamos para frente.